Se você vem assistindo esses vídeos seguindo a sequência apresentada na playlist, você observou que, à exceção do vídeo original de introdução, todos os demais trataram de sinais. No caso desse diagrama, são aqueles elementos que a gente representa por essas linhas vermelhas. Neste vídeo, queremos tratar do sistema, ou seja, aquele dispositivo, aquele elemento que processará sinais de entrada para gerar, por exemplo, o que chamamos de sinais de saída. Começaremos mencionando que o sistema ele pode ser representado de várias formas diferentes. Por exemplo, utilizando a resposta do sistema ao impulso unitário. É uma maneira não paramétrica de representar o sistema. Ou então, resposta em frequência, que por sua vez, se for representada de maneira gráfica ou não paramétrica, pode ser representada utilizando o diagrama de Bode, o diagrama polar ou diagrama de Nyquist, diagramas de ganho em dB versus fase em graus, que também está relacionado com a carta de Nichols. Alguns desses nós veremos ao longo deste curso, outros são vistos no curso de controle clássico. Também é possível representar o sistema, se ele for linear, por uma função de transferência, ou por equações diferenciais, no caso do tempo contínuo, ou equações de diferença, no caso discreto. E por fim, nessa sequência, nessa lista, por exemplo, poderíamos utilizar a representação em espaço de estados. Essa lista ela não é exaustiva, mas ela engloba as mais importantes ou mais comuns representações que são utilizadas para representar sistemas lineares invariantes no tempo. Em particular, a representação em espaço de estados ela pode ser adaptada para representar sistemas não lineares, mas esse não é assunto deste curso. Então vamos começar com a resposta ao impulso, que é o assunto do presente vídeo. E como o próprio nome diz, imaginamos um sistema para o qual o sinal de entrada é um impulso unitário. Então a gente representa por aqui, não a amplitude, porque a amplitude em princípio é infinita, mas o peso, a área debaixo desse impulso. E observamos como é que o sistema reage a essa excitação. Essa reação, essa saída, a gente chama de resposta ao impulso unitário. Então, como exemplo, temos aqui um circuito conhecido, um circuito RC, em que imaginamos que o capacitor ele tem uma carga inicial no instante t igual a zero. Nesse instante t igual a zero, fecha-se a chave e o que ocorre é que o capacitor se descarrega através da resistência R. Se fizermos um gráfico da tensão sobre o capacitor, definindo essa tensão como saída, então essa tensão aparece aqui y de t, então ela começa no instante t igual a zero com o valor da carga inicial do capacitor, fecha-se a chave e o capacitor descarrega de acordo com uma função exponencial, cuja curvatura é determinada pelo que a gente chama de constante de tempo, que no caso do circuito RC é o produto R vezes C. Então, este diagrama aqui é a resposta ao impulso do circuito RC. Alguém poderia imaginar e dizer, mas espera aí, aqui a gente não fez a entrada impulsiva. De fato, não fez a entrada impulsiva, mas o que fizemos foi uma coisa correspondente a isso, que era pré-carregar o capacitor e simplesmente zerar essa tensão a partir do instante zero, né? Para que pudéssemos fazer uma entrada impulsiva, teríamos que ter a capacidade de conectar aqui uma fonte de amplitude muito elevada, idealmente infinita, e ser capaz de chavear esse contato, né, em tempo zero. Então, conectar a fonte e desconectar a fonte e voltar a conectar o terra ao zero, né, em tempo zero. Isso é operacionalmente muito mais complicado. Então, para facilitar a discussão, imaginamos o capacitor previamente carregado, a chave fecha de uma vez em tempo igual a zero, o que a gente enxerga aqui é a resposta ao impulso.
Este exemplo foi mostrado e discutido rapidamente no vídeo Análise de Sistemas Dinâmicos Lineares Introdução. O sistema é um sistema de bombeamento de água, não vou descrevê-lo agora, mas aqui os sinais que foram indicados aqui, mostrados, foram sinais coletados. Na entrada, um pulso com duração finita, essa duração está aqui, e amplitude máxima permitida, que no caso é 20 mA, e a saída, que no caso é a vazão, ou melhor dizendo, a raiz quadrada de uma diferença de pressão, é esse sinal aqui também que vemos numa cara exponencial. Como esse sinal de entrada ele é muito rápido comparado ao tempo de resposta do sistema, ele pode ser interpretado como um impulso de duração tendendo a zero. Então, se a gente redefinir os eixos, colocar a origem aqui, e no caso da saída colocar a origem aqui, observe que aqui teremos a entrada quase impulsiva e a saída é esse sinal, essa é a saída, a resposta ao impulso desse sistema de tanques. Então, apenas para dizer que a resposta ao impulso é um sinal que pode ser obtido, inclusive, experimentalmente de sistemas físicos. Muito bem, então o que queremos fazer a partir dessa imagem em diante é discutirmos propriedades de sistemas, mas propriedades de sistemas serão discutidas com base na resposta ao impulso. Então contextualizaremos as definições com respeito à resposta ao impulso. Então a primeira definição importante de fazermos é a distinção entre sistema com memória e o sistema sem memória. Dizemos que o sistema é com memória quando a entrada ela depende não apenas, a saída não depende da entrada naquele instante apenas, mas depende do passado, do histórico do sinal de entrada. Então, observe entrada, impulso, resposta ao impulso. Se tomarmos qualquer valor de tempo acima ou maior do que zero, observe que esse valor aqui é diferente de zero e ele não pode ser explicado utilizando o valor da entrada no instante zero, que é zero. Ele é uma consequência de um valor passado da entrada, que é o impulso que ocorreu no instante zero. Esse tipicamente é um sistema com memória. Ou, dito de outra maneira, quando esta forma de onda for diferente nas suas características principais com respeito à entrada, o sistema será um sistema com memória. Um sistema sem memória, por sua vez, ao se aplicar um impulso de peso 1, a saída também será um impulso, eventualmente com peso diferente de 1. O peso pode mudar, mas observe que essa forma de onda ainda é o impulso, que é igual à forma de onda do sinal de entrada. Causalidade. Dizemos que um sistema é causal quando a entrada causa a saída. A saída não pode acontecer antes da causa. Ela segue, ela é causada pela entrada. Então, por exemplo, um sistema cuja entrada é um impulso unitário no instante zero, responde dessa maneira, isso aqui é um sistema causal. A resposta pode, inclusive, ser atrasada de um certo T0, não tem problema, continua sendo um sistema causal. Mas o que não pode acontecer, se o sistema for causal, é a resposta acontecer antes da chegada do impulso. Então, por exemplo, ou antes da chegada da entrada. Nesse caso, a entrada ocorreu no instante zero e antes de chegar no zero, o sistema já começou a responder. Isso a gente diz que é não causal. Uma das propriedades mais importantes é a de estabilidade. E aqui nesse caso nós vamos falar de estabilidade, principalmente estabilidade BIBO, que vem do inglês Bounded Input, Bounded Output, significa entrada limitada, saída limitada. Muito bem, um sistema em que, por exemplo, a sua resposta ao impulso seja limitada, é um sistema estável. Nesse caso em particular, em que o sistema volta ao zero, dizemos que o sistema é assintoticamente estável.
Se depois da entrada, no caso aqui o impulso, por exemplo, a saída divergir, ou a resposta ao impulso diverge, a resposta ao impulso não é um sinal de energia, então dizemos que o sistema é instável. Uma situação intermediária a esses dois está indicada aqui. Então, imagine um sistema cuja entrada seja o impulso, aconteceu no instante zero, a saída não reage antes do zero, então é causal, e a saída não diverge também, mas não volta ao zero. Ele volta, ele estaciona num certo valor diferente de zero e se mantém constante ao longo do tempo. Esse é um caso não assintoticamente estável, alguns chamam isso de estabilidade marginal ou estabilidade neutra. Agora, e com respeito à estabilidade de entrada limitada e saída limitada? Se um sistema for estável no sentido bibo, significa que para toda entrada limitada, a saída tem que ser limitada. Então, se ao invés de um impulso que tem energia limitada, eu pegar um degrau que tem amplitude limitada, um sistema com essas características, ele acabará divergindo. Ora, isso aqui é uma entrada limitada, isso aqui é uma saída não limitada. Portanto, o sistema que é marginalmente estável, ele não é estável no sentido BI-BO. Invariância temporal é um conceito que diz se o sistema, atenção, é o sistema, não são os sinais, se o sistema não varia com o tempo. Então imagine o seguinte cenário: o sistema com entrada impulsiva no instante zero, poderia ser qualquer outra entrada, mas estamos nos mantendo no contexto de resposta ao impulso, então impulso no instante zero, a resposta ao impulso está aqui. Pois bem, deixamos passar algum tempo. Quanto tempo? T0. O T0 pode ser uma hora, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, não importa. Aplicamos a mesma entrada e observamos como que o sistema reage. Se esses dois forem iguais, então, se iguais, então o sistema não mudou e dizemos que ele é invariante no tempo. Okay? Agora imagine que no instante T0 aplica-se a mesma entrada que havia sido colocada no instante zero, só que a maneira dele responder é diferente. Observe que essa resposta era diferente dessa. Então significa que o sistema mudou. E o sistema muda por desgaste, envelhecimento, perda de características, enfim. E neste caso, o sistema é variante no tempo. E por fim, a última propriedade extremamente importante para a gente é a de linearidade. E definimos linearidade com base no princípio da superposição. Dizemos que um sistema é linear se ele atende o princípio da superposição. Então vejamos o que diz o princípio da superposição. Imagine um sistema, e nesse caso aqui eu vou fazer para facilitar o desenho para um sistema e sinais em tempo discreto. Observe que todas as definições feitas antes são iguais tanto em tempo contínuo quanto em tempo discreto. Aqui, para facilitar o desenho, vou fazer para tempo discreto. Então, um sinal impulsivo discreto x1 no instante zero tem uma resposta y1 conforme indicada nesse desenho. Então, vinha 0, 0, 0, respondeu aqui meio, respondeu aqui meio e voltou 0, 0, 0. Então, observe que o sistema é causal e o sistema tem memória. Perfeito. Vamos ao segundo sinal. Eu defino um segundo sinal x2, que é o impulso no instante 1, com amplitude 1, e tenho aqui meio e meio, no instante 1 e no instante 2. Então, essa é a saída 2. Observe que, comparando esse cenário, vemos que o sistema ele é invariante no tempo, além das características que já havíamos mencionado, de ser com memória e de ser causal. Muito bem, agora suponhamos que eu queira conhecer a resposta do sistema a uma entrada x3
deste jeito. Ora, eu observo que x3 pode ser escrita como uma combinação linear de x1 e x2. Então, como? Eu vejo que x3 é igual a 2x1, porque é esse sinal vezes 2, eu tenho esse, menos x2. Okay? Então, essa é a combinação linear dos sinais x1 e x2 que me dão x3. O princípio da superposição me diz que se o sistema for linear, a saída será a mesma combinação linear, agora dos sinais respectivos de saída. Então, em vez de 2x1, eu vou pegar 2y1. Então, o que é 2y1? É esse sinal multiplicado por 2. Então, é 1 no instante 0 e 1 no instante 1. E o menos x2 se transforma em menos y2. Então, y2 é isso. Então, o meio passa a ser menos meio no instante 1. Esse meio passa a ser menos meio no instante 2. Somamos esses dois sinais e obtemos este sinal y3, que observamos serem a mesma combinação linear dos sinais de saída que correspondem à combinação linear dos sinais de entrada. Se este for o sinal de resposta a esta entrada, então dizemos que o princípio da superposição foi verificado e, portanto, o sistema é linear. Ou dito de outra maneira, se esse sinal não for essa combinação linear, se aqui tivesse dado alguma coisa diferente, algum valor a mais aqui, um para cima ou para baixo, qualquer coisa que não seja esse sinal, o princípio da superposição não se verificou e, portanto, o sistema é não linear.